Olá, boa noite. Boa noite. Música e espiritualidade marcam um novo evento jubilar em Roma. Neste final de semana, Roma vai sediar o Jubileu dos Coros. Movimento para uma educação que acolhe e desperta. Encontro em São Paulo irá refletir sobre os ensinamentos do Jubileu da Educação. Fronteiras da ciência pedem decisões mais firmes e coerentes. Compromissos anunciados por países para reduzir o uso de combustíveis fósseis recebem críticas de cientistas. Igreja no Mato Grosso celebra avanço no processo de beatificação de sacerdote italiano. Campanha de cartinhas para o Papai Noel dos Correios completa 36 anos. Arte religiosa ganha destaque em igreja marcada pela presença de Padre Léo. A música como caminho de fé inspira fiéis na festa de Santa Cecília. E acampamento para músicos destaca o papel da música na evangelização. O Canção Nova Notícias está começando. Informação com responsabilidade, comunicação com esperança. Roma já respira clima jubilar para mais um grande momento que começa neste sábado. A capital italiana abre espaço para a harmonia e a beleza das músicas litúrgicas, reunindo vozes de todo o mundo. É o Jubileu dos Coros, um encontro que celebra fé, arte e unidade através do canto. Voz, postura, harmonia e uma bela sonoridade, um convite e um impulso a rezar. Pensando nos que se dedicam à importante missão na liturgia, nasceu o Jubileu dos Coros. O encontro foi organizado pelo Dicastério para Evangelização. Tudo para celebrar o poder da música sacra na vida da igreja e valorizar o papel dos coros litúrgicos como instrumentos de evangelização e comunhão. 35 mil peregrinos de 117 países se inscreveram para o jubileu dedicado especificamente a coros profissionais, diocesanos, paroquiais e amadores. Os 2 dias de evento contam com uma programação diversificada. No sábado, às 10 horas, horário local, haverá audiência jubilar com o Papa Leão XIV, na Praça de São Pedro. Em seguida, os participantes passarão pela Porta Santa da Basílica Vaticana. À tarde, tem peregrinação às Portas Santas das demais basílicas papais, com a possibilidade de receber o sacramento da reconciliação nas igrejas do Jubileu. E no final do dia, os mais de 100 corais inscritos no Jubileu vão se apresentar nas missas vespertinas em mais de 90 igrejas em Roma. A lista completa das paróquias, onde os coros de todo o mundo marcarão presença, está no site oficial do Jubileu. E no domingo, às 10h30, pelo horário da Itália, 6h30 da manhã em Brasília, o Papa Leão XIV vai presidir a Santa Missa de encerramento do Jubileu dos Coros e também solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, aqui na Praça São Pedro. À tarde, o Dicastério para Evangelização organizou uma apresentação dando continuidade aos concertos jubilares Harmonias da Esperança, intitulado Uma Só Voz através dos Séculos. Esta iniciativa faz parte do programa cultural Jubileu é Cultura, uma jornada litúrgico-musical em forma de peregrinação artística, com os requintes e a pluralidade dos corais, nascida na tradição sacra ocidental. De Roma para o Brasil, ainda neste assunto musical, porque profissionais da música de todo o país estão reunidos na Canção Nova para um tempo de formação e espiritualidade. O acampamento para músicos é assunto para a gente tratar ao vivo com a repórter Carla Zanon nesta noite. Boa noite para você, Carla. Olá, Fernanda. Para você e a todos que nos acompanham então ao vivo pelo Canção Nova.
acampamento para músicos aqui na Canção Nova, que tem esse ano como tema Anuncia-me. E olha, por aqui grandes nomes da música católica passarão então pelo palco do Rincão. E dentre esses nomes, a Missão e a banda Ultimatum, eles vão fazer a abertura então deste acampamento. Dos primeiros shows acontece com eles. E esse ano também a banda completa os seus 30 anos de história e é por isso que eu converso nesse momento com um dos integrantes então da banda, que é o Paulo Peixe. Olá, Paulo, boa noite, obrigada por conversar aqui conosco. Queria que você falasse um pouco, após esses 30 anos então de missão, como que é celebrar essa trajetória musical junto aqui deste acampamento na Canção Nova e o que o povo de Deus pode esperar então do show dessa noite? Boa noite, né, Carla? Boa noite, telespectadores da TV Canção Nova, amigos e amigas, né? É uma alegria, um presente de Deus, uma confirmação realmente. Posso dizer que até uma confirmação, uma profecia que foi feita um ano atrás pra gente, que a gente ia celebrar realmente esses 30 anos, né, com muita alegria. É por isso que estamos aqui. A gente está vendo esse convite para estar aqui nesse acampamento como essa confirmação e uma celebração desses 30 anos de Ministério de Música. E para o show a gente pensa transmitir um pouco dessa alegria, transmitir um pouco dessa certeza da fé da nossa vida, que sustenta a nossa vida, não só o ministério. O ministério é consequência de uma vida de fé, né? Então a fé que sustenta a nossa família, nossa vida familiar, nossa vida sacramental, nossa vida como igreja e também o nosso ministério, nossa banda. Uma alegria. Quando se fala então da mensagem e a missão da banda, construída ao longo desses 30 anos, como que essa mensagem se conecta com a temática desse ano, então, aqui do acampamento? O nome Ultimatum significa aquela palavra de decisão, momento de decisão. A gente viu em algumas passagens, né, Jesus quando chama o jovem rico a deixar tudo e seguir Jesus, vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Isso foi um ultimatum para aquele jovem, né? E outras tantas passagens que significam realmente o momento de entrega, decisão. E a gente vê que a decisão inicial só vai ser completa quando a gente chegar no fim da carreira. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, são dois momentos importantes. Primeiro do chamado, da mudança, do sim e depois da caminhada. E assim a gente vai vivendo para chegar ao nosso destino, que é o céu, né? Com certeza. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pela sua participação conosco. Um excelente show e um bom acampamento para você, viu? Fernanda e Reinaldo, olha, daqui a pouquinho então eu retorno, trazendo mais detalhes então dos shows que acontecem neste fim de semana por aqui. Eu volto com vocês. Tá certo, Carla. Obrigada, trazendo as informações ao vivo para nós. Até já, então. No final de outubro e início de novembro, o Jubileu da Educação reuniu em Roma mais de 20 mil educadores e estudantes de diversos países. Depois de alguns dias de intensa troca e reflexão, São Paulo recebe um encontro para apresentar os principais frutos desse evento internacional. Para o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Dom Carlos Lema Garcia, que é vigário episcopal para a educação e a universidade, o jubileu do mundo educativo foi marcante. O bispo teve a oportunidade de se encontrar com o Papa Leão XIV e destacou o grande número de participantes. A audiência da sexta-feira no Vaticano era para ser prevista, para ser realizada na Sala Paulo VI, que cabe cerca de 5 mil pessoas, mas a audiência foi na Praça de São Pedro, porque se calcula que havia quase 20 mil pessoas participando. Foi por meio dessa experiência e das reflexões que surgiu a proposta para o encontro que acontece amanhã, das 8 horas da manhã ao meio-dia, na Cúria Regional Santana, zona norte da capital paulista. O evento vai discutir sobre o tema A Educação dos Filhos à Luz do Jubileu. O encontro pretende iluminar pais, educadores e agentes de pastorais com os ensinamentos do Jubileu da Educação e transformar isso em ações práticas para a educação cristã. A nossa ideia é fazer uma espécie de síntese de tudo aquilo que foi tratado durante o Jubileu. Animar, valorizar o trabalho dos educadores nas nossas escolas e fazer com que elas cumpram cada vez melhor a sua missão, que preservem integralmente a sua identidade católica, né?
e seja um fermento. Temas como o papel da família e da escola na formação humana e espiritual dos filhos e os cuidados com o uso da tecnologia nesse processo estão entre as reflexões que serão conduzidas por Dom Carlos e pelo professor João Ederson. Tanto trazer alguns princípios da educação católica que são reafirmados por meio dos últimos pronunciamentos que o Papa fez, como também aqueles elementos que são mais contemporâneos. Não é um evento apenas acadêmico, digamos assim, formativo, mas, sobretudo, que caminha com a autoridade eclesiástica, com a autoridade da Igreja e que vai tratar dos assuntos mais atuais que são apresentados pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV. A cúpula do clima em Belém terminou hoje sem consenso sobre fósseis. Cientistas reagiram ao rascunho da Carta de Compromissos elaborada neste encontro da COP30. Segundo eles, o documento ainda é tímido e deveria barrar novos investimentos em combustíveis de origem não renovável. Os esforços dos participantes da Cúpula do Clima em Belém têm como objetivo evitar que a temperatura do planeta aumente 1,5 graus até o fim do século. Esse limite só pode ser alcançado com a transição energética, substituindo combustíveis fósseis por fontes renováveis. É nesse ponto que está a principal divergência entre as nações para a conclusão dos acordos nas cúpulas do clima. Países produtores de petróleo alegam que a substituição dos combustíveis fósseis pode impactar a economia global. O mapa do caminho, como vem sendo chamado o plano apresentado na COP30, foi considerado insuficiente para conter o avanço da temperatura, como prevê o Acordo de Paris. O rascunho do documento final da conferência, apresentado aos negociadores, propõe reduzir as emissões líquidas até 2050. Um grupo de cientistas publicou uma carta classificando o roteiro como uma provocação. Eles afirmam que ambas as propostas de texto para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e para o fim do desmatamento são uma provocação. Os delegados parecem não entender o que é um roteiro. Um roteiro não é um workshop nem uma reunião ministerial. É um diálogo profícuo, ninguém tem uma resposta pronta e acabada, ninguém quer impor nada a ninguém, mas tenho certeza que temos ainda muito chão pela frente para estabelecer consensos e eu acredito no consenso progressivo. O presidente Lula afirmou que a crise climática deixou de ser apenas uma questão científica e se tornou um chamado urgente pela sobrevivência do planeta. E é por isso que nós tratamos isso com muita seriedade. É por isso que todos os dirigentes do mundo têm que saber que cuidar do clima é cuidar da manutenção e da existência do planeta Terra, porque ainda não encontramos outro lugar para nós sobrevivermos. Olá, boa noite. As temperaturas para este sábado permanecem elevadas na região norte. No entanto, as instabilidades voltam a ganhar força em estados como Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima. Em Boa Vista, mínima de 24 graus. O fim de semana no Nordeste será de frente fria com pancadas de chuva em grande parte da Bahia. As instabilidades também persistem em algumas áreas do Maranhão e do Piauí. Nas demais localidades, tempo firme. Em Teresina, os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 34 graus. No centro-oeste, atenção em Goiás. As pancadas de chuva com risco de trovoadas persistem na região norte do estado. Já em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, há chance de chuva devido à presença de uma área de baixa pressão vinda do Paraguai. No restante do estado, o tempo segue aberto. Em Campo Grande, mínima de 21 e máxima de 35. Grande parte do sudeste terá a presença de sol com algumas nuvens. Tanto no Rio quanto no Espírito Santo, há possibilidade de chuvas isoladas. Destaque para o norte de Minas, que deverá registrar fortes pancadas de chuva por conta de uma frente fria vinda do sul da Bahia. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 30 graus.
E em boa parte do sul, as temperaturas permanecem elevadas, com exceção de algumas regiões do Rio Grande do Sul, como a Central e o Litoral, que terão um fim de semana chuvoso. Em Porto Alegre, mínima de 17 graus. No município de Jauru, no Mato Grosso, os fiéis vivem dias de celebração pelo processo de beatificação do sacerdote italiano Padre Nazareno Lanciotti, que atuou na região. Padre Nazareno Lanciotti foi um sacerdote italiano que, em 1972, chegou em missão à cidade de Jauru, a cerca de 400 quilômetros de Cuiabá, capital matogrossense. Seu trabalho missionário começou praticamente do zero. Celebrava missas em locais improvisados, visitava doentes e amparava os mais necessitados. E o Padre Nazareno encontrou em Jauru um terreno fértil para aquilo que de fato ele desejava, que era anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Entre as obras deixadas por Padre Nazareno destacam-se a criação e construção de um hospital, de uma escola e de um lar de idosos que transformaram a realidade de Jauru. Participante do movimento sacerdotal mariano, ele conduzia o povo a amar a Deus, a Nossa Senhora e a Eucaristia, mas também denunciava injustiças e situações de exploração que contrariavam o Evangelho. Sua vivência de fé e o testemunho fiel o levaram ao martírio em fevereiro de 2001. E com o reconhecimento, então, do martírio do Padre Nazareno, se dá a organização da última fase, que é a organização da celebração litúrgica. O postulador do processo, Padre Enzo Gabrielli, explica por que esse avanço é motivo de alegria para toda a igreja. O martírio não é somente o momento que o Padre Nazareno foi assassinado, mas o martírio é toda a sua vida dedicada ao povo de Jauru e toda a sua vida dedicada à igreja. Nesta quinta-feira, uma missa foi celebrada na Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. A celebração marca o início de uma série de atividades diocesanas ligadas ao processo de beatificação do Padre Nazareno. O missionário da Eucaristia, o missionário de Maria, o missionário do Evangelho. Há 36 anos, os Correios iniciavam uma campanha que mudaria o Natal de muitas crianças em situação de vulnerabilidade. As cartas ganharam padrinhos, os sonhos foram acolhidos e a tradição segue viva, revelando a solidariedade que marca o tempo do nascimento de Jesus. Tudo começou quando os funcionários dos Correios se mobilizaram para atender os pedidos escritos nas cartinhas. Com o tempo, a empresa viu que poderia fazer mais. Idealizou uma campanha para envolver a sociedade nesta corrente de caridade. Hoje, os Correios mobilizam toda a sociedade para poder atender essas cartas que são pedidos de presentes. Crianças em situação de vulnerabilidade podem participar do programa. São crianças matriculadas na rede pública até o 5º ano, creches também, abrigos, ONGs, criança de sociedade até 10 anos de idade, também vulnerabilidade social, e crianças também portadoras de deficiência física, essa não tem limite de idade. Tanto para enviar a cartinha quanto para adotar uma, é necessário entrar no site da campanha ou comparecer a uma das agências cadastradas. Durante esses mais de 30 anos de campanha, cerca de 7 milhões de cartas já foram atendidas e muitas delas pedem presentes simples ao Noel, não é mesmo? Esta, por exemplo, ela fala assim: eu estou aguardando o Natal, fui uma menina muito boazinha, comportada, dedicada e carinhosa com os que amo. Gostaria de ganhar um material escolar, uma mochila, um estojo grande. E se for um brinquedo, pode ser uma boneca. Interessante, uma dessas cartinhas, Você acredita que a criança, ela não pediu nada, ela simplesmente mandou uma cartinha agradecendo e parabenizando também os Correios pelo projeto. Teve uma outra também, inusitada, que a criança apenas pediu uma amizade eterna. Com isso a gente também consegue ter um Natal diferente, Conhecer, saber e entender que a gente pode ajudar de alguma forma.
E algumas empresas também mobilizam os funcionários para praticar o gesto solidário. Lohane veio buscar algumas cartas para levar onde trabalha. Em parceria com o Correios, estamos retirando as cartinhas e disponibilizando para os colaboradores, para aqueles que quiserem apadrinhar uma criança. Selecionamos uma instituição que fica localizada na Zona Leste de São Paulo. É o primeiro ano que a gente está participando e para a gente está sendo um momento grandioso, muito feliz, e acho que assim, poder impactar, levar um pouco, acho que do nosso trabalho, do nosso conhecimento e da nossa solidariedade para as crianças vai ser muito bom. Amanhã tem novidade na grade da TV Canção Nova. Frei Gilson e Dom José Falcão estarão juntos em mais um programa que promete aprofundar o estudo das Sagradas Escrituras. O programa Luz para os Meus Passos inicia uma nova fase. A partir deste final de semana, Frei Gilson e Dom José Falcão estarão juntos 2 vezes por semana na tela da TV Canção Nova. Há pouco tempo nós começamos o programa Luz para os Meus Passos com o objetivo de tratar o Antigo Testamento. A verdade é que não tem como você entender o Antigo Testamento sem o Novo Testamento. E agora a novidade e a proposta é que nós também faremos o Novo Testamento pela TV Canção Nova. O cenário e o nome permanecem, Luz para os Meus Passos. Afinal, a palavra de Deus é luz no caminho de todo cristão. O novo programa vem para aprofundar o estudo da Sagrada Escritura. Como lembra Frei Gilson, só em Jesus encontramos a chave para compreender as realidades da Bíblia. E olha, já como novidade, a gente vai começar com uma pequena introdução e depois dessa introdução nós vamos tratar todas as parábolas de Jesus Cristo, uma a uma, são 41 parábolas e parábola não é fácil de entender. Depois abordaremos outros assuntos relevantes. A ideia é possibilitar aos telespectadores da TV Canção Nova um conhecimento suficiente para levar os corações a amar mais Jesus. A estreia do programa dedicado ao Novo Testamento é neste sábado, dia 22 de novembro, às 8 da noite. Já o do Antigo Testamento continua aos domingos, às 9 horas da noite. Ontem nós mostramos uma igreja no distrito do Biguá, no sul de Minas Gerais, onde Padre Léo viveu. Hoje exibimos a entrevista com a irmã do sacerdote, que falou sobre o valor histórico do local para a família e da obra de arte feita em homenagem ao servo de Deus. Por aqui eu converso agora então com a irmã dele, Célia Gonçalves. Olá, Célia, obrigada por conversar conosco. Queria que você falasse um pouco como que era a sua relação, a relação da sua família aqui com essa igreja onde vocês cresceram aqui no bairro do Biguá. Aqui nessa igreja ele aprendeu a rezar, ele aprendeu a adorar Jesus Cristo, ele aprendeu até se comportar na igreja, porque ele sempre foi muito danado, né? A mamãe beliscou muito ele dentro dessa igreja. Enfim, foi aqui que ele fez a primeira comunhão, que tem aí, na Canção Nova tem palestras sobre isso, que conta esse momento tão importante para ele. Falando um pouquinho agora também sobre essa obra, né? O que essa obra, assim, ao olhar, representa, então, para você, assim, que chegou aqui à igreja, né, e pôde contemplar essa beleza aqui? A obra ficou bastante significativa, porque mostra um Léo criança, aquele que tinha sempre o fervor a São Benedito, o fervor às coisas de Deus, né? Eu não tenho muita ideia, mas eu acho que uns 4 anos de idade ele já sabia a missa de cor. Então ele celebrava a missa para os animais, ficava ali em cima da pedra, que era do lado do tanque, celebrando. Então, realmente é muito significativo a obra. Célia, obrigada, viu, por sempre gentilmente nos atender. Eu que agradeço muito. Carla Zanon para o Canção Nova Notícias. O Papa Leão XIV falou hoje a milhares de jovens americanos durante a conferência anual em Indiana, em um encontro marcado por mensagens de esperança e responsabilidade para as novas gerações. Estar com 15 mil jovens católicos sem sair da sala de estar do Vaticano. Facilidade da nova tecnologia que colocou o Papa Leão XIV dentro da Conferência Anual da Juventude realizada em Indianápolis, Indiana, nos Estados Unidos.
E quem disse que o Santo Padre perdeu a chance de exercitar sua catequese? O jovem participante da conferência pergunta. Muitas vezes, muitos de nós, inclusive eu, podemos contar com o uso da inteligência artificial para nos ajudar a encontrar soluções em coisas como nossos trabalhos escolares. Papa Leão responde em forma de ensinamento. Filters and guidelines can help you. Na sua educação, aproveite ao máximo este tempo. A IA pode processar informações rapidamente, mas não pode substituir a inteligência humana e não peça a ela para fazer o seu dever de casa. E completou, ela não pode oferecer sabedoria verdadeira. Falta-lhe um elemento humano muito importante. A inteligência artificial não sabe discernir entre o que é verdadeiramente certo e errado. A conversa do primeiro Papa americano da história da Igreja com jovens de Indianápolis durou 40 minutos. Nesse tempo, respondeu a perguntas sobre a fé católica e deu conselhos sobre como fazer amigos na escola. This is a very important human element. Voltamos a falar do acampamento para músicos que acontece aqui na Canção Nova, porque a programação é intensa até o próximo domingo. A repórter Carla Zanon está de volta também com a gente e traz as informações. Oi, Carla, é com você. Isso mesmo, viu, Fer? Boa noite novamente para você e a todos. Olha, a programação, então, aqui do fim de semana, olha, nessa sexta-feira, ainda passa aqui pelo palco o diácono Nelsinho Correia, Adriana Arides, a banda Sacrari. E já falando um pouquinho do sábado, então amanhã, as atividades começam às 8 horas da manhã, com as pregações, então aqui na Canção Nova, e vão até ali às 4 horas da tarde, com o encerramento da Santa Missa. À noite acontece então o show às 9 horas da noite. No domingo, o acampamento também tem show com Celina Borges, André Florencio e Colo de Deus. Bom, gente, eu me despeço por aqui, desejo um excelente fim de semana para vocês e bom descanso. Para você também, Carla, excelente fim de semana, obrigado pelas informações e até segunda, se Deus quiser. Olha, muitos músicos encontram em Santa Cecília uma inspiração para seguir tocando e servindo. Padroeira dos músicos, ela atravessa os séculos, sendo lembrada por sua relação profunda com a música, celebrada especialmente no dia 22 de novembro. A música é a arte de combinar sons e ritmos, de forma organizada para criar melodia. Uma expressão que revela sentimentos, histórias e espiritualidade. Para os católicos, ela é também caminho de louvor e adoração a Deus. A música especificamente entrou na minha vida quando eu conheci o Monsenhor Jonas, né? E ele queria uma pessoa para cantar com ele a música Virgem do Silêncio. Então eu cantei com ele, cantei em Lorena, Cachoeira Paulista, em Cruzeiro. Santa Cecília é a padroeira dos músicos, porque, segundo relatos, ela cantava louvores a Deus mesmo diante dos sofrimentos. Sua conexão com a música se fortaleceu ao longo dos séculos. Santa Cecília nos inspira a elevar a nossa alma para Deus. Deve haver uma sintonia muito bonita entre a letra, a música e o que celebramos. O mistério, enfim. E quando a gente canta, nós elevamos a Deus nosso Pai, aquilo que de mais belo Deus nos deu. A voz, o louvor, a gratidão através da música. A música também pode ser vivida como um verdadeiro serviço espiritual. A gente entende que a Eucaristia é a coisa mais importante que tem na música católica. Então a música sacra, ela mexe comigo. Esse negócio de fazer show é muito importante, é muito bacana. Mas o cume do ser humano é a Eucaristia. Então a missa é a coisa mais importante que tem. Então eu me dedico a missas. Aparecida percebeu em determinado momento que podia colocar o dom musical a serviço da fé e da comunidade. Não tem uma coisa mais linda nesse mundo do que você entrar numa Santa Missa e aquele grupo cumprir todos os ritos
com sabedoria, com discernimento nas escolhas das músicas. Quando a missa termina, você está repleto. Para Anderson, Santa Cecília ocupa um lugar especial em sua vida e na sua caminhada musical. Santa Cecília, ela não se vendeu por nada, né? Para mim, o que eu tenho de mais forte dentro de mim é o não se vender para o mundo por nada, por dinheiro nenhum. Como eu já participei do meio secular, já fiz baile, já fiz shows, e eu admiro muito e é espelho para nós você não se vender por nada. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Boa missão a todos os músicos, né, que nos acompanham. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Assista em instantes, a partir de 8 horas, aos shows com a banda Ultimatum, Ministério Sacrari, Diácono Nelsinho Correia e Adriana Arides pelo acampamento para músicos. A gente se vê na segunda. Boa noite e abençoado fim de semana para você e sua família. Boa noite e aproveite o fim de semana então com alegria, responsabilidade, esperança e fé. E paz para você.